Shalom, hoje nós vamos trazer mais um tema, no nosso canal, que é acerca da lei e da graça. Muitas igrejas elas dizem que a graça ela supriu a lei, que a lei estaria morta e que a partir do sacrifício de Jesus Cristo nós não viveríamos mais segundo a lei, sim segundo a graça. Ou seja, não adiantaria de nada ter os mandamentos e simplesmente era só aceitar Jesus Cristo e pronto, e viveríamos sobre a graça. Mas o que diz a Bíblia acerca disso? Alguns entendem que não, que a lei ainda existe, mas a grande maioria das igrejas prega que a lei ela é inútil, hoje em dia ela é morta. Então nós vamos partir para esse estudo e entender exatamente o que as Escrituras dizem e o que o Mestre, o nosso Mestre Jesus Cristo, ele diz a respeito disso. As pessoas que defendem essa teoria de que a graça ela suprimiu a lei, no caso que a graça ela revogou a lei, ela se baseia no texto que está em Romanos capítulo 7, versículo 1, e eles leem até o 6. Então vamos ler esse texto. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei do casamento. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Analisando a Escritura até esse ponto, essa teoria de que a graça revogou a lei, ela faz todo sentido. Ela parece bem clara. Mas o que nós diríamos acerca do que Jesus Cristo diz em João, capítulo 14, versículo 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. De que mandamento o Mestre Jesus Cristo estaria falando? Estaria ele revogando os mandamentos do Pai, como filho rebelde, e proclamando novos mandamentos, como Absalão fez com Davi? De maneira alguma. Em João 8,42, Jesus confirma que não veio para fazer a sua própria vontade, mas para cumprir a vontade do Pai. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Logo, temos a certeza de que Cristo não está falando de nenhum outro mandamento, senão os mesmos escritos pelo próprio Deus e entregues a Moisés, comumente conhecido como os 10 mandamentos. Antes de nos aprofundarmos, nós temos que entender uma coisa. Toda vez que nós estudarmos a palavra de Deus, temos que entender que não existe contradição na palavra de Deus. Muitos sustentam que existe, que há contradição, mas na verdade que há é um erro de interpretação. E a palavra toda, ela tem que ter o mesmo sentido, baseado nos ensinamentos de Deus, e Cristo ele não muda nada. Até porque a contradição é uma falha humana, que não pode ser atribuída jamais a Deus, porque Deus é perfeito. Mas se o apóstolo Paulo diz que não estamos mais sujeitos à lei, e sim à graça, então quem está certo? Moisés, Paulo ou Cristo? O problema é que o discurso de Paulo é pregado de forma distorcida, como o próprio apóstolo Pedro alerta em sua epístola contida em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada.
Em todas as suas cartas ele escreve da mesma coisa, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e os inconstantes torcem, como os fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Ora, Pedro já está sendo bem claro aqui que a palavra de Deus ela é distorcida, né, pelos indoutos, ou seja, aqueles que não têm compreensão da palavra de Deus, e os inconstantes. Quem são esses? São aqueles que não têm um propósito firme em realmente aprender e proclamar a palavra de Deus, mas são levados por ventos de doutrina. Uma hora acreditam numa coisa, outra hora acreditam em outra. E analisando o texto de Paulo, né, vamos seguir o ensinamento de que o cordeiro deve ser comido por inteiro, ou seja, a palavra deve ser estudada por inteira. Então vamos ler todo o texto de Romanos capítulo 7, sem omitir a segunda parte, como normalmente é feito, para entendermos perfeitamente o que Paulo quis dizer. Romanos capítulo 7, e agora vamos ler bem mais desse capítulo. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas, se o marido morrer, está livre da lei do casamento. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem frutos para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Agora que nós lemos todo o texto, nós podemos observar que o próprio apóstolo Paulo reconhece que a lei de Deus é para a vida. Mas o problema não é a lei, e sim o pecado. O pecado é que acha exatamente a brecha na lei ali para tentar destruir a nossa vida. A nossa natureza humana que tende a descumprir os mandamentos de Deus, ao qual ele atribui força de lei. Ora, se a lei não foi revogada, mas vivemos pela graça, o que significa afinal? Que tenho que escolher entre a lei e a graça? De maneira nenhuma. A graça não revoga a lei, mas cumpre a parte penal da lei. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as leis possuem duas partes. Uma dispositiva, onde é descrita a conduta a ser evitada, ou a conduta a ser feita, e outra punitiva, onde se atribui as consequências pelo descumprimento da lei. Em se tratando das leis de Deus, os 10 mandamentos expressam as condutas que devemos ter ou evitar. A parte punitiva, por sua vez, traz uma sentença, normalmente é escrita logo após, em alguns livros como Deuteronômio, Levítico, e em sua maioria a sentença é de morte ou uma maldição que às vezes passa até a 3ª e 4ª geração. Sobre esse tema nós vamos produzir, a intenção é produzir um vídeo para cada mandamento, explicando a importância de cada mandamento e as suas consequências boas, no caso as bênçãos pelo cumprimento, bem como as maldições que
acarretam o descumprimento desses mandamentos. Mas continuando aqui, né, se tratando da lei de Deus, dos 10 mandamentos, expressa exatamente condutas que devemos ter ou evitar, e a parte punitiva, por sua vez, traz uma sentença em que a maioria é de morte ou maldição. E é exatamente nesse ponto que opera a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ao ser levado no madeiro, ele trouxe a cura de todas as nossas enfermidades e ainda nos livrou da sentença de morte pelos nossos pecados. Cristo não revoga os mandamentos do Pai. Ele cumpre com a sua vida a sentença de morte, como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ora, Jesus Cristo deixa bem claro, né, que as leis elas não foram revogadas, ele não destitui a lei em momento algum, mas ele cumpre com a sua vida. Né? E analisando o próprio texto do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 8, no primeiro versículo, ele também confirma isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a lei de Deus continua tendo a mesma importância de sempre. Mas a diferença é que, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e decidiram viver segundo os mandamentos de Deus, seguindo o único pastor que é Jesus Cristo, não há mais condenação, pois Cristo já cumpriu a pena de morte por nós. E é exatamente isso que é denominada a graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Você não merece receber aquele favor, mas Deus, em sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele nos concede. Então, pela graça, nós somos poupados de cumprir a pena. Por quê? Porque Cristo já levou sobre si as nossas transgressões. Então a lei ela continua viva. Eu tenho que continuar tentando observar a lei. Porém, nos pontos em que eu não conseguir observar, eu não tenho que ficar me martirizando, ou não tenho mais que sacrificar nenhum animal por conta disso. Por quê? Porque o sacrifício contínuo e o sacrifício supremo já foi feito por Jesus Cristo. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo podem estar se perguntando: sim, mas o tempo todo está sendo falado sobre os 10 mandamentos como a lei de Deus. E as demais leis não são a lei de Deus? São e não são. Há uma grande diferença entre as duas leis. No caso, quando eu falo de lei de Deus, realmente são os 10 mandamentos. E se você observar o texto bíblico, é o próprio Deus que escreve os mandamentos e entrega a Moisés. Já as demais leis são leis sociais para aquela sociedade. Então Deus dá ordem a Moisés para que escreva aquelas leis para que aquela sociedade vivesse à época. Se o pessoal quiser um esclarecimento melhor, a gente pode até produzir um vídeo acerca disso aí. É só deixar no comentário ali o pedido. Mas o objetivo aqui é esclarecer o quê? Entendemos que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Eles são confirmados por Jesus Cristo. Essas leis são anteriores à própria criação do homem. Elas expressam a própria essência de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Se a gente analisar friamente, ou melhor, analisar a fundo ali as leis de Deus, a gente vai perceber cada toque de amor de Deus ali, a preocupação dele em que nós sejamos realmente um povo santo. E lembrando que santo não é perfeito, mas sim separado para Deus. Ou seja, são as regras do nosso convívio com Deus, do nosso convívio social para que a gente viva e viva bem. Finalizando, devemos entender que os mandamentos de Deus traduzem a sua essência de amor. Seus mandamentos não são penosos, mas existem em decorrência da aliança firmada no sangue do Cordeiro. Assim como em um casamento, ambos prometem fidelidade. Os mandamentos são os termos da nossa aliança e de fidelidade com Deus e é a forma de demonstrarmos nosso amor a Ele. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obrigado por assistir esse vídeo. Nós temos um outro vídeo que trata exatamente da aliança com Deus, que esse tema ele
explicar de uma forma mais abrangente, e em seguida, se Deus assim permitir, eu acredito que seja da vontade de Deus, nós vamos estar produzindo um vídeo para cada mandamento, explicando a importância de cada um deles. Que Deus abençoe a todos. Amém.